Amém, meu amigo. Muito obrigado, viu? Bom, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, sou cooperador Leonardo Ortiz. Atualmente eu congrego na Assembleia de Deus de Perus, aqui em Francisco Morato. Estou aqui grato a Deus pela vida do pastor Roger, pela oportunidade concedida. Sou casado, minha esposa é Maria Fernandes. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, podendo colaborar com a palavra. Amém? É uma responsabilidade, mas é também um privilégio, esperando que Deus nos envie a sua palavra e vidas sejam edificadas por ela nessa noite. Amém? Eu quero tomar por base daquilo que eu vou ministrar hoje, um texto bem conhecido que se encontra no livro de Juízes, no seu capítulo 6, no seu versículo 11 em diante. Juízes, capítulo de número 6, versículos 11 adiante. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero trazer aqui algumas verdades, algumas lições para a edificação das nossas vidas. Amém? O texto diz assim, Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, Elielita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar das midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, eu não sei se o Senhor subiu do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Pois a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. E ele disse, se tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e bolo sem fermento e um éfa de farinha e a carne pôs um cesto e um caldo numa panela e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos sem fermento e põe-os sobre essa pedra e derrama o caldo, e assim o fez. Bom, meus irmãos, eu acabei de ler um texto inserido dentro da narrativa dos Juízes. Eu acabei de ler um texto que faz menção da história de Gideão. A história de Gideão é essa contextualizada dentro do período de Juízes. A gente bem sabe que o período de Juízes ele vai abranger desde a morte de Josué, o líder que introduziu Israel, a nova geração, na Terra Prometida, até o estabelecimento da monarquia. E interessante porque quando a gente vai olhar para este livro de Juízes como um todo, a palavra-chave desse livro está em Juízes capítulo 21 e versículo 25. É o verso-chave de toda a contextualização deste livro. Porque Juízes 21, 25, ele vai dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. Após a morte de Josué,
não havia um líder que sucedesse a Josué, e o período da monarquia ainda não havia chegado. Então, dentro da contextualização dos juízes, não havia um líder nacional para liderar o povo. E por não haver esse líder que cuidasse, que liderasse toda a nação que estava ali na Terra Prometida, cada um fazia o que parecia mais certo. Ou seja, havia uma pluralidade, porque cada um tinha a sua própria verdade, o seu próprio conceito, a sua própria filosofia e tinha uma vida pautada naquilo que parecia mais reto, mais certo aos seus próprios olhos. Porém, esse não era o plano de Deus quando introduziu este povo na Terra Prometida. Deus introduziu Israel na Terra Prometida para que Israel fosse luz para as nações. E apesar de não haver um líder físico que liderasse sobre toda a nação, o povo deveria ser governado e estar sob a autoridade da palavra de Deus. Aquele povo deveria permanecer em obediência à liderança de Deus, à palavra de Deus, a vida daquele povo, a vida daquela geração, ela deveria ser governada através da palavra que Deus havia dado, porque Deus havia feito uma aliança com aquele povo. A aliança essa, a palavra essa, que foi constituída, estabelecida no período da liderança de Moisés. Então o povo deveria permanecer dentro da palavra, para que o propósito de Deus com eles ali fosse completo, concluído, executado. Mas quando a gente começa a ler o livro de Juízes, a gente vê que, apesar desse ser o plano de Deus, isso de fato não vai acontecer. Porque as nações que estavam ali deveriam ser expelidas, tiradas para fora, para que não houvesse mistura, que o povo permanecesse em uma fé, em uma devoção, em uma vida prática, centrada em Deus, centrada na sua palavra. E parte do povo que deveria ser expulso, expelido, permaneceu na terra. E isso ocasionou uma mistura entre o povo de Deus e as nações que não adoravam a Deus. Quando a gente vai para o versículo 1 de Juízes, olha o que diz. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Esse versículo primeiro vai revelar um ciclo repetitivo durante todo o livro de Juízes. Porque vai haver o povo de Deus que deveria caminhar com Deus e as nações que não foram expelidas. E Israel, durante vários períodos, vai abandonar a fidelidade a Deus para praticar idolatria, para adorar outros deuses. E a partir dessa atitude, a vida do povo não vai ser mais centralizada em Deus, mas vai ser centralizado naquilo que eles achavam o que era mais correto para si. E quando a gente lê o livro de Juízes como um todo, esse é um ciclo repetitivo que vai acontecer diversas vezes. Diversas vezes na história, Israel, o povo de Deus, vai se afastar de Deus, vai praticar o que não é agradável, idolatria, práticas pecaminosas, ou seja, pecando contra aquele que escolheu, que colocou, que fez tudo aquilo. E vai praticar idolatria, adorando outros deuses. Só que tem um porém, essa atitude de Israel na terra de Canaã vai trazer sobre si o juízo de Deus. Porque já que o povo se afastou de Deus com sua conduta pecaminosa, Deus vai permitir que as nações venham e
oprimam o povo e prevaleçam contra ele. E eu gosto muito disso, meu amigo pastor Rodney, porque eu aprendo que a palavra de Deus tem o propósito de trazer ordem, porque quando a gente vai para o relato da criação, a gente vai ver que Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem o poder de trazer ordem. Foi pela palavra que Deus pegou o caos e transformou em cosmos, ou seja, uma verdade bíblica. A palavra de Deus tem o propósito de trazer a ordem, só que tem um porém. Quando a palavra de Deus não é obedecida, não é reverenciada, ao contrário, porque toda vez que a palavra de Deus foi ignorada, rejeitada e desobedecida, essa atitude está dando liberalidade para que haja caos, para que haja desgraça, para que haja calamidade, para que haja perversão, porque se a palavra de Deus tem o propósito de estabelecer uma ordem boa para o ser humano, quando ela não é reverenciada, quando ela é ignorada, quando ela não é obedecida, essa atitude da liberalidade para que o caos aconteça, o pecado aconteça, e o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Aleluia. Então Israel aqui está deixando a palavra, está deixando de ser fiel, está deixando de cumprir o que Deus queria deles. E pelo fato de pecarem, a punição vem. Deus permite que os inimigos prevaleçam. Deus permite que os inimigos entrem na terra. Deus permite que o seu povo seja oprimido devido que à desobediência, devido que à infidelidade, devido que o afastamento da presença de Deus. E isso não é diferente nos nossos dias. Porque deixa eu contextualizar para que você possa entender de uma maneira melhor. A gente, por graça divina, está saindo de uma pandemia, e se aqui estamos, o Senhor nos sustentou. E querendo ou não, essa pandemia também foi o quê? Uma permissão de Deus. Porque Deus olha para essa humanidade corrompida, afastada de Cristo, afastada do Evangelho, e Deus permite que coisas aconteçam para mostrar que todo o pecado contra Ele gera consequências de calamidade, de desordem, coisas que Deus não planejou. Mas a escolha do ser humano de pecar, de errar o alvo, de não ouvir a palavra de Deus, vai ocasionar caos, calamidade. Então, se a gente quer que a ordem, que o plano de Deus se cumpra na nossa vida, precisamos dar ouvidos e crer, obedecer e praticar na palavra de Deus. Aleluia. Israel está fora disso. E por estar fora disso, a opressão vai vir. Os midianitas vão entrar, vão oprimir o povo, de modo que a opressão foi tão grande. Olha o versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente subiam contra ele, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para saquear. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A gente percebe aqui uma força inimiga, uma força adversária prevalecendo.
Mas essa força adversária prevalece pela desobediência do povo, porque o povo ele escolheu viver uma vida fora da vontade de Deus. Os midianitas entram na terra, destrói tudo, tanto é que o povo de Israel vai ter que fugir. E o medo era tanto, a devastação era tanta, que eles vão fazer covas, vão se enfiar em cavernas e vão fazer fortificações. Para quê? Para fugir da ameaça inimiga. Para fugir da força inimiga. Ou seja, a gente vê um povo impotente contra o inimigo. E muitas das vezes a gente vê isso nos nossos tempos atuais, uma igreja em muitos lugares impotente contra as forças inimigas por causa do seu estilo de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Só que tem um porém. Olha o sofrimento, a saque, a destruição, a fuga, o povo está com medo. E devido a todo esse sofrimento, Israel vai passar a clamar. E tem um padrão aqui, porque o padrão é, toda vez que o povo clamava, o padrão normal seria Deus levantar um juiz para libertar o povo. Mas algo me chamou a atenção nessa passagem, porque se a gente lê o capítulo 3 e o capítulo 4, nas 3 opressões anteriores, assim que Israel clamou por conta da opressão, Deus levantou um juiz. Só que aqui é diferente. O povo clama e Deus não vai levantar um juiz de imediato. Olha o versículo de número 8. Então, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expulsei diante de vós e vos dei essa terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvidos à minha voz. A expectativa normal é que quando o povo clamasse, Deus imediatamente, na sua graça, na sua misericórdia, ele levantaria um juiz. Só que dessa vez não. Em vez de Deus levantar um juiz para trazer libertação, Deus vai levantar um profeta para trazer um sermão. Ou seja, um profeta enviado para trazer um sermão para o povo. E quando o profeta começa a entregar o oráculo, ele vai trazer o que Deus fez. Deus libertou, Deus guiou, Deus guardou, Deus introduziu na terra. E tudo isso que Deus fez desde o Egito, ele fez com o propósito que na terra prometida Israel fosse luz para as nações e não igual às nações. E quando a gente vai analisar isso, isso também cabe nos nossos dias, porque assim como Israel foi chamado naquela época para ser luz para as nações, onde através de Israel, da sua fidelidade, da sua comunhão, as nações reconheceriam que havia um Deus verdadeiro, só que não, através do seu pecado, da sua infidelidade, Israel não se torna luz para as nações, Israel se torna igual às nações. Misericórdia, Jesus. E hoje não é diferente, porque a gente está estudando aqui na igreja o Sermão do Monte, e uma das lições que a gente estudou até agora foi sobre ser sal e luz. O sal preserva. Sim. E a luz ilumina. Ou seja, são características que Deus espera da igreja. Que a igreja seja sal, para conservar. E que a igreja seja luz, para iluminar, para trazer o conhecimento da verdade. Só que muitas vezes a gente vê que a igreja está
deixando de cumprir o seu papel, em vez de ser diferente do mundo, está sendo influenciado por ele. E Deus não plantou a igreja na terra para ser igual ao mundo. Deus plantou a igreja na terra para ser diferente do mundo. Aleluia. Porque todas as vezes que a gente deixa de olhar para Cristo, de olhar para as suas características, para a sua obra, e deixamos de cumprir a nossa missão, a gente está falhando como igreja. E muitas das vezes a gente vive num tempo secularizado, onde em vez da igreja influenciar o mundo está entrando dentro da igreja. Em vez da igreja ser diferente do mundo, infelizmente, não generalizando, mas em muitos lugares a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Verdade. E esse não é o papel da igreja. Israel aqui foi chamado para ser luz para as nações, só que está vivendo igual às nações. E essa vida igual às nações trouxe o julgamento de Deus. E eu vim pregar para dizer, é hora de despertarmos, é hora de voltarmos para a Bíblia, é hora de voltarmos para a palavra, viver um evangelho genuíno, cumprir a nossa missão e glorificar a Deus através da nossa vida. Aleluia. Pastor Rodney comentou algo aqui que é muito verdade. Está faltando igrejas pautadas no Evangelho, igrejas pautadas no ensino correto da palavra. Eu posso falar por experiência, porque, por graça e misericórdia, eu sou um pregador itinerante, e nas oportunidades que Deus tem me dado, eu tenho tido a oportunidade de ir em diversos lugares. Em muitas igrejas, falta ênfase nas doutrinas básicas do cristianismo. A ênfase é campanha, é culto de vitória, é culto de milagre, é culto de tanta coisa, e está faltando a centralidade da cruz. Está faltando uma vida centralizada no Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Toda vez que a igreja não viver a sua vida centralizada em Cristo, centralizada no Evangelho, ela vai falhar no seu papel aqui na terra. Deus enviou um sermão. Aquele profeta foi enviado para um choque de realidade, porque aquele profeta enviado para Israel entender a causa daquela situação. Porque uma coisa é eu lamentar pela consequência do pecado, outra coisa é eu lamentar pelo pecado em si. Muita gente vai para o culto, vai para a igreja e a gente está lamentando não o pecado em si, mas a causa do pecado. Israel aqui tem que reconhecer essa opressão, essa calamidade, essa destruição está acontecendo por conta dos vossos pecados. Meu Deus. Aquele ditado é apanhar e saber por que está apanhando. Esse profeta é enviado para trazer um sermão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Antes de Deus trazer salvação, ele trouxe um sermão para que aquele povo caísse na realidade e tivesse que reconhecer essa situação, essa calamidade. Esse cenário está assim por conta dos nossos pecados, por conta da nossa vida afastada da vontade de Deus, por conta da nossa vida não centralizada na palavra do Eterno. Ou seja, o profeta está trazendo aqui um choque de realidade. Meu Deus. Eu gosto uma frase de Steve Larson me chama muita atenção. Steve Larson diz que muitas pessoas chegaram à igreja, mas nunca chegaram a Cristo. E
Porque a verdadeira mudança de vida, a verdadeira mudança de caráter, a obra salvífica, a regeneração, o novo nascimento só é possível quando alguém tem um verdadeiro encontro com Cristo. Glória. Outra frase que eu estava lendo esses dias: as pessoas querem milagres, mas não querem Deus. Ei, Jesus. Eu vou repetir: as pessoas querem milagres, mas não querem Deus. Então é hora de nós despertarmos e entender que muita coisa que está acontecendo à nossa volta é por causa do fraco evangelho vivido por muitas pessoas. Ou seja, se a gente for chamado para ser sal, é instrumento de mudança. Se a gente for chamado para ser luz, é instrumento para que haja mudança. E a sociedade seja impactada com a realidade, com a verdade do Evangelho de Cristo. Aleluia. Só que o sermão é dado. Israel é trazido à realidade para reconhecer a causa daquela calamidade. Só que tem algo interessante, é o que eu quero aqui tratar, porque nesse cenário onde a destruição, a calamidade, a pessoa se escondendo, ao inimigo prevalecendo, olha o que diz o versículo de número 11. Então o Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Judá, a Bervida, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Isso que eu gosto, porque eu quero trazer algumas verdades, alguns exemplos a respeito da vida de Gideão, porque algo me chama a atenção, a atitude diferenciada de Gideão no meio desse cenário. Olha o que diz o versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram-se os Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e as fortificações. Eles trabalharam em covas, eles foram para cavernas e fizeram fortificações para se esconder da ameaça inimiga. Ou seja, o propósito deles ir ali é simplesmente se esconder da ameaça. Só que a atitude de Gideão é diferente. É verdade que Gideão também está escondido, mas a motivação de Gideão é diferente. Ele está malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele não está escondido simplesmente para fugir do perigo. Ele está escondido, mas no meio da calamidade ele está trabalhando. Porque o que é crise para alguns é oportunidade para outros. A crise não impediu Gideão de trabalhar e fazer algo no meio daquela calamidade. E eu vou chamar a atenção, o poder do trabalho, porque Gideão, apesar da calamidade, ele continua o seu trabalho. Porque a desculpa que no meio da calamidade, no meio das crises, a gente não pode fazer nada. Isso é uma grande mentira. A gente sempre pode contribuir de alguma forma para que o nosso cenário seja mudado. E Deus estava, eu posso te usar, eu quero que você seja instrumento no meio dessa realidade. Aleluia. Escondido sim, porém trabalhando, estava ativo, estava fazendo alguma coisa para colaborar com aquela situação. Eu vou repetir, é isso que Deus espera de nós. Ele espera a nossa contribuição para que a realidade da nossa sociedade possa ser mudada de alguma forma, escondido naquele lagar, porém trabalhando. Então Deus está dizendo, é profético. Eu não sei
qual é a realidade da sua família, eu não sei qual é a realidade do seu bairro, eu não sei qual é a realidade do lugar que você mora, mas essa realidade que aos olhos de Deus é desagradável, que aos olhos de Deus não é o plano que Deus quer, Deus está dizendo, eu posso te usar, eu posso usar as tuas qualificações, eu posso usar a tua vida para ser canal para a mudança dessa realidade. Aleluia. Trabalhe, Deus quer que você se coloque e de alguma forma seja útil no reino de Deus. Glória a Deus. O valor do trabalho, ou seja, era uma fase de crise, de calamidade, mas Gideão estava lá ativo, trabalhando em meio àquela calamidade. Isso é bíblico, todo mundo sabe. Deus sempre chamou, Deus sempre usou aqueles que estavam ocupados. Porque um dos maiores pecados cometidos por nós é o pecado da omissão. Porque a gente não peca somente por aquilo que a gente faz. A gente peca muitas vezes por aquilo que deixa de fazer. Porque isso é um peso para todos nós, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E eu aprendi algo com Neemias. Toda vez que eu tenho ciência de uma necessidade, eu me torno responsável por ela. Toda vez que eu sei de uma necessidade, eu me torno responsável sobre ela. Aleluia. Muitas vezes a gente peca por ter ciência de uma necessidade, só que apesar de a gente ter ciência da necessidade, cruzamos os braços e não fazemos nada. Pecado, porque eu estou vendo uma necessidade, só que eu não busco fazer nada por ela. Eu sei que muitas coisas que a gente vê, talvez está fora do nosso controle, mas eu tenho certeza que muitas das necessidades que nós presenciamos, podemos ser canais de trabalho para que essa necessidade seja mudada. Eu quero dizer para você, Deus quer te usar para que necessidades sejam mudadas. Deus quer te usar para que cenários críticos, caóticos, contrários à vontade dele, sejam mudados, transformados, solucionados através da sua vida. Glória a Deus. Segunda coisa que me chamou a atenção, ele estava trabalhando no lagar. Isso me chama a atenção. A gente bem sabe que lagar não é lugar de debulhar trigo, lagar é lugar de amassar uvas. O texto diz que os midianitas atacavam no campo. Então, Gideão tem trigo, só que ele não poderia pegar aquele trigo e levar para o campo, porque se ele levasse para o campo, o inimigo roubaria, destruiria. Só que ele levou para o lagar. E lagar é um lugar profundo, escondido. A fonte que eu estudei me apresenta o lagar 2 de profundidade por 1 de largura, onde a uva era jogada e amassada e havia um canal onde o suco da uva era extraído. Ou seja, olha o contraste. Campo para debulhar o trigo era um campo aberto, amplo, mas a circunstância, infelizmente, não permitia que Gideão fizesse aquilo, mas ele pegou o trigo que ele tinha e levou para o lagar, naquele buraco, colocou lá, mesmo naquele lugar estreito, apertado, no espaçoso, ele estava lá trabalhando, debulhando o trigo, fazendo o seu trabalho. Sabe o que isso significa? Numa visão horizontal, ninguém veria Gideão trabalhando. Numa visão horizontal, ninguém veria Gideão fazendo nada. Por quê? Só que na visão vertical, de cima para baixo,
Horizontalmente ninguém estava vendo, mas verticalmente Deus estava vendo o trabalho de Gideão. Mesmo no anonimato Deus conhecia. Mesmo no anonimato Deus estava contemplando e de honrar o trabalho de Gideão. Tanto é que o anjo desce, se coloca no carvalho e vai observar Gideão trabalhar, escondido, mas trabalhando, no anonimato, mas trabalhando. E sabe o que isso me faz lembrar? É que muita gente hoje não faz porque quer status, quer ter nome no carvalho, quer ter nome reconhecido. Aí, como se ele fizer, não vai aparecer, o nome dele não vai ser citado, então não faz. Meu Deus. Porque ele está preocupado no horizontal. Só que a visão de Deus é vertical. Mesmo no oculto, mesmo escondido, Deus estava contemplando a fidelidade de Gideão. Ei, eu quero te dizer algo, e é para animar o teu coração, mesmo que o homem não reconheça, mesmo que o homem não valorize, Deus sabe o que você tem feito pelo reino de Deus. Eu vou repetir, não pare, não desista, mesmo que o homem não reconheça, mesmo que o homem não valorize, continue trabalhando, continue sendo canal no reino de Deus. Amém, Jesus. Porque a sua recompensa não vem de baixo, a sua recompensa ela virá de Deus. E Ele está procurando pessoas que não estão preocupadas com reconhecimento humano. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a trabalhar para o reino e focadas somente na glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O oculto mais trabalha, não sendo reconhecido, mas não deixe de fazer a sua parte. Você é instrumento do reino para mudar realidades, para alcançar vidas, para alcançar os necessitados, para que o evangelho seja expandido, vidas salvas e Deus glorificado. Aleluia. Olha o que diz o versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho isso lindo e eu vejo como Deus trabalha. Porque Deus chamou Gideão de homem valoroso. Ainda que ele, para ele mesmo, não visse nenhum valor nele, se Deus falou, é verdade, irmão. Às vezes, Gideão poderia não saber do valor, do potencial que existia nele. Mas se Deus falou, está falado. Se Deus falou que Gideão é homem valoroso, aquilo é uma verdade que não pode ser contestada. Para mim, já partiu a conclusão. Gideão vai retroceder a história. Ele vai dizer daquilo que ele ouviu, que os pais dele disseram que Deus libertou, Deus cuidou, Deus trouxe, Deus colocou na terra. Só que a realidade daquele momento é totalmente contrastante com a história. Só que Gideão falou, mas Deus fez tanta coisa por nós, só que agora, pela realidade do momento, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos desamparou, porque o plano de Deus em toda a história não estava condizendo com a realidade. Gideão voltou na história e lembrou do que Deus já havia feito. Gideão está lembrando do que Deus é capaz de fazer. Só que a realidade do seu povo não condiz com essa verdade. E muitas vezes é assim, a gente sabe do que Deus é capaz de fazer, a gente sabe do poder da cruz, a gente sabe do poder do Evangelho ao longo da história da igreja. A gente se pergunta, mas por que não está acontecendo hoje? Meu Deus.
Quando a gente pega a história da igreja, desde o livro de Atos, a igreja primitiva, o padrão perfeito de igreja, a gente sabe o que Deus é capaz de fazer, a gente sabe o poder do Evangelho de Cristo, a gente sabe disso. A história mostra para nós o poder do Evangelho. A questão é, por que muitas das vezes não está acontecendo entre nós? O problema não é que Deus mudou. O problema é, como eu repito, a má qualidade do evangelho vivido hoje. Tem gente que professa com a boca, mas nega com a vida. Meu Deus. Gideão sabe do que Deus fez. Gideão sabe do que Deus é capaz. Gideão sabe da história que Deus tem com o seu povo. Ele está questionando, mas por que agora não está acontecendo? E Deus disse o quê? Gideão, vai. Versículo 14. Nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos israelitas, porventura não te enviou. Deus está dizendo, Gideão, você vai ser o novo Moisés. Apesar de não estar acontecendo para você, eu vou te mostrar que quando alguém se coloca na minha presença e se permite ser usado por mim, grandes coisas acontecem. E isso é que falta em nós. Irmão, não é as nossas qualificações, é a nossa disponibilidade. Quando a gente se coloca, quando a gente se dispõe, quando a gente quer obedecer, Deus faz, Deus realiza, Deus trabalha, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, e o nome dele é glorificado. O Deus só quer que a gente se disponha a aceitar o chamado, o ID, a comissão deixada por ele, porque quando a igreja se coloca, quando a igreja aceita, é inevitável o trabalhar de Deus. Aleluia. Glória. Mas eu quero frisar algo aqui também já concluí. Gideão disse, mostra, olha o versículo 17 para eu concluir. E ele disse, se tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o que comigo fala. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga meu presente, e ponha perante ti. E disse, esperarei até que voltes. Isso me chamou a atenção. Deus comissiona Gideão a ir, porque ele seria o instrumento que Deus usaria naquela ocasião. Só que Gideão pede, se é o Senhor que fala comigo, eu vou te pedir algo. Espera aí, porque eu tenho algo para te trazer. Eu quero que o Senhor me espere. Eu vou apresentar o que eu tenho. Eu vou apresentar o meu presente a ti. O versículo 19 vai dizer que Gideão preparou um cabrito, preparou pães, preparou caldo, preparou tudo aquilo para apresentar diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é uma teofania, é do próprio Deus ali. Ele quer apresentar aquele algo. Ou seja, por quê? Isso me chama a atenção. Nato, a gente assim, quando a gente quer a aprovação de Deus, a gente pede que Deus dê algo para nós. Só que aqui Gideão está agindo completamente diferente. Como uma aprovação, ele não quer nada de Deus. Ele quer apresentar algo para, se o Senhor aceitar, então o Senhor é comigo. E isso é uma ideologia errada hoje. A gente acha que o sinal de aprovação de Deus é Deus dar algo para nós. E a maior aprovação de Deus é quando Deus aceita algo de nós. Meu Deus.
Porque a cultura, Deus, se o Senhor está comigo, me dá isso, me dá aquilo, só que não, Deus, eu vou apresentar. Eu vou te dar, eu vou te apresentar. Eu quero que haja aceitação de ti. E aí a gente lembra de Caim e Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim por causa de Caim. E Deus não aceitou a oferta de Abel por causa de a questão não era o que estava sendo apresentado, a questão era a vida. Meu Deus. Era a vida. Então, o maior sinal de aprovação de Deus para nós não é quando Deus dá algo para a gente, é quando Deus recebe algo de nós. Aí eu vou perguntar para confrontar. Deus tem recebido o que você tem apresentado? Fala, É sincero? É verdadeiro? É genuíno? É com as motivações certas? Porque eu tenho que dizer uma realidade. Muitas pessoas estão fazendo o certo com a motivação errada. Jesus. Estão fazendo algo certo com motivação errada. Só que homem é homem, Deus é Deus. Deus, além de ver o ato, ele contempla a motivação. Eu vou repetir, o maior sinal de aprovação de Deus é quando ele aceita algo da nossa vida. É quando o que a gente apresenta é agradável a ele e a aceitação. Aleluia. E só a aceitação quando a nossa vida está correta. Só a aceitação quando a vida está em sincera conduta, em sincera vida com Ele. E Deus está dizendo, eu vou te dar um presente. E para me concluir, ele apresenta um cabrito, ele apresenta aproximadamente 20 quilos de pão, ele apresenta caldo, ou seja, se já empobreceu muito, ele está apresentando para Deus algo que me custaria. Aí eu lembro de Davi, daria eu a Deus algo que não me custaria nada? Eita Deus. Aí eu vou para a oferta da viúva. Deus está no templo, tem os grandão lá, oferecendo grandes quantidades, mas era grandes quantidades do templo. Mas em relação à vida, era sobra. No templo, era quantia alta, mas o que concerne a vida, era sobra. E a viúva, apesar de ter apresentado uma pequena quantia relacionada à vida, era tudo. E quantas das vezes a gente tem apresentado a Deus a sobra e não a primazia. Eu não estou falando apenas na questão financeira, estou falando de todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes a gente está oferecendo para Deus o nosso resto. Por quê? Porque outras coisas são prioridade. Só que quando Gideão apresentou o seu presente, apresentou o cabrito, o anjo tocou na rocha, o fogo consumiu, e aquele era o sinal da aceitação de Deus. Para me concluir, a temática hoje é valores de Deus para nós. Eu quero trazer aqui, primeiro, crise não é desculpa. Crise, o que para um é desculpa, para outros são oportunidades. Apesar da crise, apesar da ameaça, Gideão estava trabalhando. Segundo, Gideão estava preocupado com a visão horizontal. Ele estava no lugar escondido, mas verticalmente Gideão estava no anonimato, trabalhando, mas Deus estava contemplando a vida de Gideão. E terceiro valor que eu quero apresentar. O maior sinal de aprovação de Deus
não é quando ele nos dá algo, é quando ele aceita o que a gente dá para ele. A nossa vida, o que damos, o que entregamos, o que fazemos é aceitado. Essa é a maior aprovação, porque culto não é pedir, culto é qualquer segmento religioso, culto não é pedir, culto é oferecer. Aleluia. Então, praticando esses valores, Gideão foi um instrumento para que aquela realidade fosse mudada. Então, Deus está te dizendo aqui, crise não é desculpa para não trabalhar. Ele quer te usar para que necessidades sejam supridas. Você é útil no reino de Deus. Segundo, se preocupe com aquilo que Deus contempla. Não importa se o homem não vê, se o ar não vê, se Deus está vendo e contemplando, é isso que importa, porque Deus achou Gideão naquele lugar e o comissionou para uma grande obra. E terceiro, seja preocupado, não se a aceitação diante dos homens, e seja preocupado primeiramente se a aceitação diante de Deus. Aleluia. Para me acabar, uma frase de Wellington Irving: cuide do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. Se preocupe primeiramente com o seu relacionamento com Deus e faça o que Ele colocar nas suas mãos.